Stop saying technical debt. Ok. Financia esse código aí pra mim. Todo mundo que diz tech debt assume que sabe do que estamos falando, mas as definições individuais diferem bastante. Tech debt. Estamos falando de gambiarra ou código legado. Era para termos lançado esse recurso há 3 semanas. Um desenvolvedor ficou preso em uma atualização de framework. Outro ficou travado reorganizando as features flags. Um terceiro precisou explorar um repositório há muito abandonado para iniciar as mudanças no banco de dados. A equipe está sobrecarregada. Cada lançamento de recurso será assim até conseguirmos algumas semanas para nos livrarmos do tech debt, da dívida técnica. Não temos ideia de como fazer o negócio considerar isso. Como é que tu convence o teu time de produto, teu time de negócio, que tu precisa parar o desenvolvimento de novas funcionalidades e resolver as dívidas técnicas? Acho que primeiro a gente tem que entender o que é a dívida técnica, né? Vamos lá. Isso soa familiar? É uma conversa desanimadora. Cara, me soa muito familiar. Vamos lá, mas muitas vezes nos predispomos a essa situação. Como? Tentamos colocar empresários, designers, gerentes de produto e engenheiros na mesma página usando a frase tech debt, dívida técnica. Mas essa frase nos coloca em páginas completamente diferentes. Interessante, cara. Esse artigo foi escrito por quem? Vamos lá. Foi escrito dia 27 de dezembro de 2023. Foi postado pela Chelsea Troy. Chelsea Troy is a Staff Data Engineer at Mozilla. Massa, viu? Foi postado lá no Stack Overflow. Eu copiei pra cá pra tradução ficar um pouco melhor e eu usei o ChatGPT pra traduzir. Ou melhor, o Tony. Eu não sei se tu sabe, mas tu também pode ter acesso ao Tony agora. Coloquei aqui no primeiro comentário pinado. Vamos lá, pergunte a alguém na área de tecnologia se já ouviu falar de tech debt e provavelmente responderá com um suspiro consciente. Já. Agora, pergunte o que é. Faça isso 10 vezes e eu te desafio. Quantas respostas diferentes você recebe? 3, 4, 7? Não sei, vamos testar. O que é dívida? Como tu define tech debt? Sabe de onde vem? Sabe do que se alimenta? Todo mundo associa o termo com um sentimento, frustração, geralmente, mas eles não têm uma ideia precisa de onde vem esse sentimento. Então, eles aplicam o termo a qualquer coisa que os incomode ou assuste. Designers dizem que significa que o design não pode parecer do jeito que planejaram. Pessoas do produto lamentam como isso significa que perdem 3 semanas e não obtêm nenhum recurso com o acordo. Engenheiros, suas respostas variam mais, mas muitas vezes têm algo a dizer sobre código ruim. Voltaremos a por que tech debt igual a código ruim é uma praga. Mas primeiro temos que abordar o efeito de várias pessoas diferentes definindo o mesmo termo de maneira diferente. Eis o efeito. No minuto em que mencionamos o termo tech debt, todos ficam chateados, mas ninguém está ouvindo. Cada conversador assume que sabe do que estamos falando, mas suas imagens individuais diferem bastante. Para o negócio, soa como se os engenheiros estivessem pedindo 3 semanas livres da obrigação de lançar quaisquer recurso. Bota uma vírgula, pelo amor de Deus. Eles se lembram da última vez que concederam essas semanas. Dentro de um mês, a equipe estava sobrecarregada novamente. Quando os empresários não querem conceder uma semana de tech debt porque viram com seus próprios olhos que a última não melhorou em nada a capacidade da equipe, como que podemos esperar que eles nos concedam outra com alacridade? O que seria alacridade? Alacridade, substantivo feminino, particularidade de alacre, qualidade do que é intenso, em que há vivacidade, alegria ou jovialidade. Alguém me manda um tradutor eficiente, por favor. Vamos lá, dívida técnica é mais do que apenas código ruim. Igualar tech debt a código ruim nos permite cair em armadilhas. Isso nos permite assumir que os desenvolvedores anteriores simplesmente eram ruins em seu trabalho. O que é indelicado, mas tudo bem. Até porque muitas vezes é tu mesmo, né? Até percebermos que havia uma restrição que desconhecíamos. Essa restrição explica as características odiosas desse código e também nos impede de fazer nossa própria solução genial. Uma vez que trabalhei em uma equipe que reclamava ad infinitum, que as informações do cliente exigiam uma consulta que vinha de 2 tabelas diferentes, a equipe assumiu que a estrutura permaneceu no lugar por inércia
ou porque mudar a estrutura do banco de dados tinha implicações de compatibilidade com versões anteriores. Depois de gastar uma quantidade considerável de tempo criticando o design do banco de dados e imaginando maneiras de consertá-lo, a equipe descobriu que o plano deles era ilegal. Por razões de privacidade em sua indústria, é ilegal armazenar essas duas peças particulares de dados pessoais identificáveis na mesma tabela. Felizmente, um gerente de produto mencionou a situação para um advogado da empresa antes que a equipe de engenharia avançasse muito, ou poderia ter sido um problema grave de conformidade. Aí o compliance ia cair em cima. Se tu não tem compliance na tua empresa, seja feliz. Desculpa, eu queria pedir desculpa às minhas amigas compliance. Igualar tech debt a código ruim também nos permite acreditar que, se apenas escrevermos um código bom o suficiente, não teremos dívida técnica. Então, não gastamos tempo eliminando nenhum. Não há necessidade de revisitar, documentar ou testar esse código. É basicamente isso, cara. Show de bola. Um ano depois, estamos de volta ao ponto de partida. Igualar dívida técnica a código ruim também nos permite confundir: esse código não corresponde às minhas preferências pessoais, com esse código é um problema, o que novamente está bem até estarmos sob uma restrição de tempo. Passamos a semana de dívida técnica fazendo nossas refatorações favoritas em vez de realmente consertar alguma coisa. Engenheiros adoram a semana de tech debt porque podem perseguir seus bichos papões pessoais. Isso é muito verdade, cara. Tinha uma empresa que eu trabalhei, cara, que era assim, a cada 2 sprints, uma sprint era livre. Essa sprint livre era para resolver dívidas técnicas. O que acabava acontecendo é que muitas das coisas que não dava para fazer para entregar naquelas 2 sprints anteriores, a gente já fazia mesmo na correria, porque a gente sabia que a gente ia poder corrigir isso na sprint de dívida técnica. Ok. Então o problema é que esses bichos papões raramente intersectam com os desafios de manutenção mais o que mesmo? Já esqueci, cara. Mais urgentes. Cara, porque não usou urgentes no código? Então, quando cada engenheiro termina sua farra de refatoração alimentada pelo Gang of Four, o código não fica mais fácil de trabalhar do que antes. É apenas diferente. Então ninguém além do refatorador o conhece tão bem quanto antes. Fantástico, A+, nota 100 aí pra ti. Leva um troféuzinho, ganhou uma medalhinha. Falando sério, essa é uma grande razão pela qual gastar 3 semanas pagando tech debt, carta branca aqui, né, pra resolver as dívidas técnicas, muitas vezes faz pouco ou nada pela velocidade da equipe após essas semanas. Vocês já pararam para perceber isso, se é real no teu projeto? Depois de consertar dívida técnica, o teu time fica mais eficiente ou não? Ele fica mais rápido em entregar novas funcionalidades? É interessante isso que foi levantado aqui, cara. Para consertar esses problemas, sabe por que eu acho que não, cara? Porque todo dia tu tá escrevendo um código que vai virar uma dívida técnica, tá ligado? É muito bom esse artigo, cara, porque ele faz a gente pensar assim, ó, quando a gente diz dívida técnica, do que a gente tá falando? A gente tá falando de algo que foi, assim, consciente mesmo, que a gente fez errado, e que agora a gente não pode priorizar consertar, então ele virou uma dívida técnica que em algum momento a gente vai ter que consertar. Ele é um requisito que a gente deixou de implementar por falta de tempo e que precisa ser implementado. O que é dívida técnica? Então esse artigo eu achei muito interessante porque ele diz o seguinte, cara, para de dizer dívida técnica, tá ligado? E diz explicitamente qual que é o problema. Vamos lá. Para consertar esses problemas, escolha algo mensurável para avaliar a qualidade do sistema. Minha recomendação: carga de manutenção. Quanto tempo e esforço os desenvolvedores estão gastando em tarefas que não estão adicionando recursos ou removendo recursos? Podemos conversar com pessoas de fora da equipe de engenharia sobre esses números. Se temos 6 desenvolvedores, mas metade do nosso trabalho é de manutenção, então nosso plano de recursos só pode assumir 3 desenvolvedores. E quando fala aqui planos de recursos, deve ser desenvolvimento de novas funcionalidades. Pessoas de negócios pensam nos engenheiros como caros. Então essa estrutura os motiva a ajudar a diminuir nossa carga de manutenção. Também podemos rastrear esse número e determinar o quão rápido ele cresce ao longo do tempo. Quanto mais rápido nossa carga de manutenção cresce, mais frustrações podemos esperar. Crescimento zero significa que sempre podemos manter o sistema com a mesma proporção de nossa equipe de engenharia. A gente não quer isso, cara. A gente quer crescer a equipe de engenharia. A gente quer mais vagas, meu. Reconquistando seu tempo. Como minimizamos o crescimento da carga de manutenção? Vamos lá. Com boas práticas de stewardship de código. Como é que a gente dirige então esse navio? Vamos lá. Raramente recompensamos, reconhecemos ou ensinamos
Stewardship de código. O que é stewardship? Stewardship. A mordomia é um valor ético que incorpora o planejamento responsável e a gestão de recursos. O que seria isso então? Vamos lá. Documentar sistemas, recuperar contexto do código e projetar para mudanças futuras fazem a diferença entre uma equipe que funciona bem por uma década ou mais e uma equipe que se atolou repetidamente em declarações de falência de código, reescritas e desespero. E aí ela lista aqui alguns casos, ó. Estamos realizando muitas atualizações de rotina na biblioteca ou framework, e agora? Talvez precisamos reservar explicitamente tempo de forma recorrente para concluir essas tarefas. Quanto mais elas se acumulam, mais difícil se torna depurar as interações entre lançamentos de diferentes bibliotecas. E quanto menos os programadores realizam essas tarefas, mais fora de prática eles permanecem. O que torna a atualização mais difícil e dolorosa no último segundo possível, quando a atualização se torna obrigatória. Um outro caso aqui, ó. Após um evento de perda de contexto, os desenvolvedores precisam avaliar proativamente e reparar o dano feito ao conhecimento compartilhado da equipe antes que partes desconhecidas da base de código se tornem obscuras e assustadoras. Cara, isso aqui é muito interessante, né? É verdade, tu não consegue testar a qualidade da arquitetura do teu projeto até quem construiu o projeto sair do projeto. Só depois que alguém que construiu o projeto ou que era fundamental para aquele projeto saiu do time, que tu começa a reparar o quão legível é o teu código, o quão bem documentado é, o quanto os testes estão ajudando não só a testar o código, mas também a passar contexto para quem está lendo o código. Enfim, é um evento mesmo muito canônico. Um design de código resiliente considera quais tipos de mudança a equipe espera fazer no futuro e aloca flexibilidade nessas partes do código. Como em qualquer tarefa que envolva prever o futuro, às vezes erramos. Nesses casos, podemos precisar mudar nosso design. Isso pode exigir um esforço dedicado. Vamos dar uma olhada lá o que a galera respondeu. Tech Debt, estamos falando de gambiarra ou código legado? Os dois, sem dúvida, diz o Felipe. Ainda mais em startup adquirida para acelerar a empresa mãe. Conjure Worker falou aqui, ó, código legado e gambiarra. Às vezes uma demanda já vem com débito técnico porque é mais rápido, fácil entregar de um jeito por prazo, porém não é o ideal. Aí as mudanças para o jeito ideal acabam se tornando débito técnico. Decisão consciente para acelerar a entrega, mas que muito provavelmente nunca será melhorada por causa de alta demanda. Então, é verdade, tem muitas definições aqui. Nada mais é que uma solução permanente para um problema temporário e vice-versa. Se encaixa em ambos. Gostei dessa definição. Empresa onde trabalho, precisamos adicionar um campo no sistema para inserir uma anotação em 130 caracteres. No entanto, o responsável pelo desenvolvimento mencionou que essa alteração pode demorar até 1 ano devido à complexidade do sistema legado. Está correto isso? Pode acontecer, cara. O Vitor falou aqui, ó, débito técnico. Na minha visão, é a necessidade de desviar das regras de design estabelecidas em um projeto para implementar uma solução. Isso pressupõe que o projeto tenha diretrizes claras e sólidas. Em projetos onde tais regras não existem, o conceito de débito técnico se confunde com gambiarras, pois a estrutura do projeto já está, por natureza, em um estado caótico, semelhante ao buraco negro. Na minha realidade, o tech debt é quando entregamos um produto e esse produto faltou alguma parte ou alguma regra a ser implementada. Olha o que eu falei, a diferença, né? Algo que estava escopado. Dito isso, abrimos uma nova feature task como tech debt como escopo. Eu já acho que isso não é tech debt, cara. Mas é interessante que eu já vi isso sendo listado como tech debt também. Ó, essa aqui é a definição excelente, ó. É quando você pede um código emprestado, mas não devolve. Financia esse código aí pra mim. É quando sabe que o melhor jeito não é o mais rápido. Aí deixa registrado que fez uma gambiarra para ser arrumado futuramente ou não. Várias definições diferentes aqui. É quando o que deveria ser uma prioridade vai pro backlog para em algum momento oportuno, esse momento nunca chega por aqui, ser feito. Dívida técnica é a tarefa que o time deixa para resolver depois porque não é urgente. Resolvi uma issue disso semana passada, onde o débito técnico era continuar chamando uma API que era nossa
mas estava em um repositório que ninguém mais mantinha. Passamos a fazer dentro do projeto principal todo o serviço que ela executava. Outra definição aqui, ó, a empresa quer algo que funcione, vamos diminuir o escopo, entregar o que ela precisa e futuramente, caso tenhamos tempo, resolvemos a dívida técnica. E o Clarestone falou aqui, ó, vejo como uma decisão consciente por uma alternativa pior, forte a definição, mas que foi escolhida devido a alguma restrição, tempo, orçamento, por exemplo. Dívida técnica tem que nascer junto com o ticket da solução potencialmente ideal. Há quem chame decisões ruins e ou até bugs de débito técnico, mas eu prefiro atribuir o termo apenas aos criados por escolha. Então, tu tá criando um código ruim por escolha e isso vira uma dívida técnica segundo a definição do Clarestone. E eu tenho que concordar, na verdade, com a autora desse artigo e vamos combinar, vamos tentar parar de dizer dívida técnica e vamos dizer exatamente o que a gente quer. Financia esse código aí pra mim.